Bom dia, Vivian. Bom dia, William. Bom dia, amigo Chico. Sim, é realmente um dia histórico. E eu gostaria de ressaltar na minha primeira fala que os atos de Bolsonaro, né, desembocaram no dia, na tentativa de golpe no 8 de janeiro, né? Por mais que, se você pensar de uma maneira isolada, esse crime que ele cometeu, né, ou né, se reunindo com os embaixadores, né, e tentando desacreditar o sistema eleitoral, era uma ação continuada dele que resultou de maneira em 8 de janeiro, né, naquela tentativa de golpe de Estado, na depredação do Supremo Tribunal Federal, do Planalto do Congresso. Né? Então, assim, é o começo, né? Ou seja, é a primeira responsabilização sobre os atos de Bolsonaro, né? Que resultaram no golpe, na tentativa de golpe de Estado, né? Que nós sofremos. E aqui, primeiro é um prazer ter você com a gente, Lúcio. Você é um grande jornalista. A gente tem na audiência aqui as pessoas perguntando, beleza, inelegível já está, mas preso vai quando? A sensação das pessoas é essa, né? Parece que o Bolsonaro já é carta fora do baralho, já está inelegível, mas como a gente tem essa sede punitivista no Brasil, e no caso do Bolsonaro é plenamente justificável, a expectativa das pessoas é essa. Crimes não faltam, né? Racismo, homofobia, reunião com o embaixador, pandemia, genocídio indígena, crime, joias, o que mais? Cartão de vacinação, rachadinha. Então, crime para o Bolsonaro não faltam, né? Parece que essa sensação, pelo menos de grande parte do campo progressista, é essa, né? Quando é que a gente vai ter o Bolsonaro preso? Crime não falta. É isso, né? Ele tem uma série de. Ele tem um cartel, digamos assim, né? De atos criminosos feitos durante toda a carreira, inclusive antes de ser presidente. Né? O Bolsonaro basicamente vem se livrando, né, de ações penais desde que começou sua carreira como vereador do Rio de Janeiro. Ele cometia, né, o crime de peculato, ou seja, ele forçava funcionários do seu gabinete na Câmara de Vereadores e na Câmara de Deputados a repassarem, né, parte do salário dele, dos salários para o Bolsonaro. Ou seja, ele tem uma carreira, né, criminosa dentro da política, né, que só foi, na verdade, intensificada quando ele se tornou presidente da República. Né? É até interessante falar quando ele se defende, né, ontem, acho que foi ontem na CNN, né, que ele deu uma entrevista, ele disse que aquele encontro com embaixadores era um encontro privado, estava na minha casa. A casa, na verdade, era o Palácio da Alvorada, né? Ou seja, não era a casa dele. Né? Ele estava morando lá como representante do Estado brasileiro. Né? Então, assim, só para você ter uma ideia de como ele se aposta, né? Simbolicamente e de fato do bem público. Né? Então, há uma expectativa, né, de que ele seja preso, mas a gente não pode se enganar. Assim. O Bolsonaro deve se tornar inelegível, mas ele ainda é, infelizmente, uma pessoa muito influente. Né? Quem tomar esse bastão, digamos assim, da ditadura de extrema-direita e poderá ter a bênção dele, será uma pessoa ainda que terá bastante voto ainda, infelizmente. Né? Me Então, assim, autocorrigindo aqui, corrigindo de... ele seja preso, mas a gente não sabe quando, porque há várias investigações, algumas delas, né, em várias gradações, né, de avanço. Mas Bolsonaro ainda será uma pessoa influente no nosso, né, ambiente político. Me autocorrigindo aqui, sabe por que Deus eu chamei o Flávio de Lúcio, mas corrigindo aqui, desculpa, Flávio. Flávio, jornalista do Intercept. Chico. Bom dia, queridíssimo Flávio. Que bom tê-lo aqui nesse dia. É um dia muito importante para o país, esse julgamento. E eu aproveito a presença do Flávio para ressaltar a importância da mídia independente. No caso do Flávio, ele dirige o The Intercept Brasil. O papel da mídia independente, ficar só na mídia zona hegemônica, talvez a gente não tivesse esse julgamento hoje. Porque, tudo bem, também deu as matérias que trouxeram o Bolsonaro para esse dia, mas sempre com aquele, veja bem, não sei o quê. E é a mídia como o Intercept, ou como o ICL, ou como a agência pública que a gente citou há pouco, no caso do Lira, que coloca o caso de forma mais explícita, que diz, ó, isso é grave mesmo, isso não dá para passar o pano, isso não é só uma firula jurídica. É graças à mídia independente que a gente chega em dias como hoje. Mas eu queria que você comentasse, Flávio, hoje eu imaginava
até por conta do bolsonarismo ainda ser forte, que teríamos manifestações de rua. Chegamos com silêncio total nas ruas em relação a qualquer solidariedade ao Bolsonaro. Eu queria um comentário teu a respeito disso. Por que você acha que não tem a rua, que ele não conta com a rua nesse momento tão grave para a carreira dele? Antes disso, Chico, vale lembrar que até outro dia a mídia, chamada mídia hegemônica, né, não caracterizava o Bolsonaro como alguém de extrema-direita, né? Boa. Ou seja, tinha medo, ou seja, o cara tinha todo o comportamento e falas racistas, homofóbicas, misóginas, se comportava como alguém de extrema-direita, é uma pessoa de extrema-direita, é um fascista, digamos assim. Fascista não, é um fascista. E a mídia hegemônica, né, de maneira, eu diria até covarde, não chamar as coisas pelo nome, né? Exato. Eu acho que, Chico, primeiro, a gente não pode subestimar o poder de convocação dessas pessoas, né, desse grupo, né, de extrema-direita para as ruas, mas acho que nesse momento eles se sentem acuados, porque você tem várias investigações, né, dos atos antidemocráticos, você tem ainda pessoas presas, né, que participaram daquela intentona golpista em 8 de janeiro. Você tem um julgamento em que Bolsonaro não tem chances, né, de sair, de ser absorvido. Então, eu acho que nesse momento, esse campo político, essas pessoas estão acuadas, né, retraídas, né? Mas a gente não pode subestimar o poder de mobilização que eles têm, né? O 8 de janeiro é uma prova disso, né? Mas nesse momento eu acho que o cenário político faz com que Bolsonaro não tenha esse apoio na rua nesse momento.